Antes de entrar propriamente no análise do Senhor dos Anéis, e a nossa análise ela vai se reportar principalmente ao livro, aos três livros. Mas aquelas pessoas que não leram os livros e acompanharam os filmes, evidentemente terão condição de seguir essa nossa tentativa de análise. 3 coisas eu gostaria de ressaltar. Primeiro, que a gente não vai, como já disse, analisar o filme. Segundo, o nosso objetivo qual é? Nosso objetivo é mostrar elementos esotéricos ou tradicionais que estejam contidos no texto original e, por conseguinte, também presentes no filme. Mostrar também quais foram os textos, de onde o Tolkien tirou influências, como ele foi influenciado para produzir O Senhor dos Anéis. Mas para falar também para falar dos livros do Tolkien, do Senhor dos Anéis e en passant do Hobbit, a gente evidentemente precisa fazer colocar o autor no seu tempo, fazer uma análise, fazer uma apresentação de como foi o tempo em que ele viveu, as influências que ele recebeu e alguns elementos, algumas passagens marcantes da vida dele que, de alguma forma, também estão presentes no filme, no livro e no filme. Essa imagem que não está muito clara é um homem de chapéu, em pé, né? Ao fundo tem uma cidade da África do Sul. É a cidade de Bloemfontein, na África do Sul, onde o Tolkien nasceu, né? Os pais dele eram ingleses e o pai dele trabalhava num banco e foi requisitado a trabalhar na África do Sul. E foi lá que ele nasceu. O Tolkien nasceu em 1892. Né? E o seu nome completo é John Ronald Reuel Tolkien. Quando ele estava na África do Sul, aconteceu, ainda criança, mais ou menos perto de 1 ano de idade, aconteceu um evento que acho que vai trazer algumas lembranças para quem assistiu o filme e para quem leu o livro. Ele foi picado por uma aranha. Ele foi picado por uma aranha e quase morreu, por uma tarântula e quase morreu. Se não fosse o socorro de um criado da casa, né, que fez um tratamento rápido, provavelmente nós não teríamos o Senhor dos Anéis. Então, de certa forma, acredito, né, que isso foi projetado, né, no livro e o que é mostrado no 3º filme, né? Bom, ele teve uma educação mais ou menos tradicional na Inglaterra, porque o pai dele faleceu e a mãe acabou voltando para a Inglaterra. A mãe dele também não viveu muito tempo e ela era católica e isso gerou uma série de problemas familiares, porque a maior parte dos parentes eram todos protestantes, anglicanos. E o Tolkien ele foi educado por um padre, ele e um irmão foram educados por um padre num bom período da vida, que é o padre Francis Morgan. E esse padre era bastante rígido com relação à educação do Tolkien e em 1909 o Tolkien conheceu uma moça, Edith Bratt, né? E esse padre, o padre Morgan, era tão rígido que ele proibiu que o Tolkien se encontrasse com ela enquanto ele não terminasse os estudos, né? E então Tolkien ficou 3 anos sem poder se encontrar com ela, só através de cartas, né? Mas como ele tinha um respeito muito grande por esse padre, que de certa forma assumiu a figura paterna, ele respeitou essa solicitação desse padre. Bom, em 1914, então, ele se casa, né? Depois, essa questão católica é interessante, porque ele só se casou com a Edith depois que ela se converteu ao catolicismo. Aliás, isso foi um ponto de honra, vamos dizer assim, né? Ele só se casaria com ela se ela se convertesse ao catolicismo. Ele tinha uma ligação muito forte com o catolicismo devido à influência da mãe e desse padre que o criou.
e tinha alguns problemas familiares que ele nunca absorveu muito bem, porque os parentes que eram protestantes, sabendo que a mãe dele, católica, estava em grandes dificuldades, que o pai tinha falecido, eles não ajudaram, eles ficaram com dificuldades. Né? Então, ele tinha certos problemas com a parte da família que era protestante. Bom, em 1914, então, ele se casa com Edith, depois que ela se converteu, e ele prossegue os estudos dele, né? Ele se forma em língua e literatura inglesa. O interesse dele era especialmente em inglês antigo, em anglo-saxão. Em 1916, bom, em 1914 começou a Primeira Guerra, né? E em 1916 ele vai para a guerra. Essa é uma foto das trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Ele vai para a guerra e, felizmente, ele sobrevive, né? Só que ele adquire uma doença chamada febre das trincheiras, que era uma infecção gravíssima, causada possivelmente, não se sabe exatamente até hoje as causas, mas desconfia-se que seja pela falta pelo problemas sanitários, questões sanitárias. Então ele volta e fica pelo menos uns 6 meses acamado, né? De certa forma, essa febre provavelmente o salvou, né, de morrer na Primeira Guerra. Em 1922, ele trabalhou com outro estudioso, já na universidade, ele trabalhou com um outro estudioso em cima de um texto chamado Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, que é um texto também anglo-saxão, chamado Inklings, que era um grupo de estudiosos de literatura que se reuniam nesse local. E eu chamo a atenção, né, que apesar de não deve estar muito nítido, mas na placa redonda em cima tem uma águia carregando um bebê. Mais uma reminiscência, né, de um evento que vai acontecer a posteriori, que será mostrado, né, no livro e no filme, né, não necessariamente uma águia carregando um bebê. Em 1937 é publicado um livro chamado Hobbit. Então, para quem não leu, para quem só assistiu o filme, evidentemente o filme O Hobbit ainda não foi mostrado, não foi produzido, tem algumas coisas ficam meio perdidas, né? O anel, né? O anel número 1, ele é encontrado, ele é descoberto no livro O Hobbit, né? Que conta a história do Bilbo Baggins, que é exatamente o personagem que todo mundo viu no filme, que deixa o anel, no início do primeiro filme, ele deixa o anel para o Gandalf, dentro da sua sala de estar. Anel esse que o Gandalf entrega para o Frodo, né? O Hobbit foi publicado, ele não foi escrito para ser publicado. Ele foi escrito para ser lido como história para os filhos, como história infantil para os seus filhos. Tolkien escreveu para isso. Mas uma das alunas leu o original e mostrou esse original a uma editora inglesa, uma pessoa ligada a uma editora inglesa. E o pessoal gostou muito do texto e resolveu então publicar. E quando o livro foi publicado em 1937, foi um sucesso estrondoso. E os editores, naturalmente, queriam uma continuação, né? Os editores queriam uma continuação. E eles chegaram ao Tolkien e disseram, olha, mas acabou a história? Não pode ser, né? Essa história tem que ter uma continuação. Aí ele, não, tudo bem, então eu vou escrever uma continuação. Então ele começou a escrever em 1937 mesmo um livro que se tornaria O Senhor dos Anéis, né? E os editores estavam muito ansiosos, né, que ele terminasse o livro, né? E o Tolkien, assim, rapidamente ele terminou o livro, em apenas 17 anos. Ele quase enlouqueceu os editores, demorou 17 anos para concluir o Hobbit, o Senhor dos Anéis, né? E lamentavelmente, bom, e o livro evidentemente se tornou o sucesso mundial que é hoje, né? Em 2002 foram vendidos mais de 160 milhões de exemplares no mundo, né? E foi traduzido para dezenas e dezenas de idiomas. O Tolkien faleceu em 1973. Bom, isso era o que a gente tinha para colocar sobre o Tolkien, em princípio,
né? O Tolkien é considerado talvez o maior ficcionista que já existiu. Porque quando uma pessoa escrever um romance, por exemplo, se você vai escrever alguma coisa sobre Brasília, então você pode falar da W3, você pode falar das ruas da cidade, né? A língua, você já sabe que língua é falada em Brasília. Então é uma coisa mais simples de ser feita, de se falar. Mas o Tolkien, a originalidade dele é muito maior do que os escritores comuns, né? Porque, como ele era especialista em línguas, né? Ele era especialista em línguas nórdicas, em anglo-saxão e em línguas nórdicas, como islandês, né? Islandês, finlandês, ele é especialista nesses idiomas. Ele criou antes o idioma para depois dar vida aos personagens e à Terra-média. Então, o objetivo dele qual era? O objetivo dele era criar uma mitologia inglesa. Ele achava que a mitologia, né, os elementos de mitologia que haviam na Inglaterra eram muito, muito pequenos, né? E ele achava que deveria ser escrita, né, deveria ser composta uma mitologia à altura, vamos dizer assim. Então, ele começou a trabalhar nisso. Esse era o objetivo dele, né? E, para se ter uma ideia do trabalho que ele deve ter tido, né, ele criou, primeiro, influenciado pela língua, ele criou as runas, né, ele adaptou as runas nórdicas, né, que é um pré-alfabeto nórdico, usado como instrumento de arte divinatória e para amuletos, né? Ele inventou um povo, né? As raças que habitam a Terra-média. Ele inventou toda uma zoologia, né? Os animais que existem naquela região, né? Toda uma botânica, plantas típicas dessa região. Ele criou a terra, né? Uma geografia, as cidades, as vilas, os costumes, a genealogia de vários personagens, além dos próprios personagens, e um calendário, né? Ou seja, ele realmente conseguiu criar uma mitologia. O Hobbit, a história do nascimento do Hobbit assim, é peculiar. Ele estava um dia no escritório e ele viu um buraco no tapete e ele olhou para o buraco do tapete e uma frase veio na cabeça dele, que é exatamente a seguinte: num buraco no chão morava um hobbit. Mas o que é um hobbit? E por que ele mora num buraco? Então, toda a história do Hobbit começa a partir dessa frase que surgiu na mente dele, né? E o Hobbit, como a gente já disse, é uma história para criança. Como a maior parte das pessoas não leu os livros, o que eu recomendaria em algum momento, eu queria fazer um teste rápido, que é o seguinte: que filme, baseado em que livro, né, que você conhece que fala em anões, feiticeiros, gnomos, trolls, elfos e cita nomes como Gandalf, Durin, que é o fundador da dinastia dos anões? Não, não é o Senhor dos Anéis. Pois é. A resposta seria, óbvia, seria o Senhor dos Anéis, mas não é o Senhor dos Anéis. É esse livro. Esse foi o livro que mais influenciou o Tolkien para a produção do Senhor dos Anéis, né? O Tolkien foi influenciado basicamente por 3 livros. Esse, que é o Kalevala, né, escrito por Elias Lamroth, que foi publicado em 1835, que é um relato de contos folclóricos tradicionais finlandeses.
Os Eddas, que é islandês, são sagas da Islândia. Que foi escrito por volta de 1241. E o outro livro, que esse influenciou, acredito, na minha visão, é o que influenciou mais profundamente o Hobbit, foi o Beowulf. No Beowulf, você tem a história de um herói que vai até a Dinamarca ajudar um rei a enfrentar um gigante. E ele derrota esse gigante, depois a mãe do gigante aparece, ele também enfrenta a mãe do gigante, e no fim da vida ele enfrenta um dragão, ele consegue matar um dragão e se apoderar do seu tesouro. Então, de certa forma, o Hobbit é Beowulf contado para crianças. De certa forma. Evidentemente que tanto o Hobbit quanto o Senhor dos Anéis, eles não são plágios desses livros. Eles foram influenciados por esses livros, né? Porque as histórias que têm vários elementos comuns que nós vamos mostrar na nossa apresentação, mas é evidente que o Tolkien tem uma criatividade absurda, né? Muito acima da média. Bom, os Eddas foram compilados por um literato islandês e político chamado Snorri Sturluson. E ele compôs esse livro. O objetivo dele era ajudar os poetas a compor, a ter uma base para compor poesias, uma poesia cortesã do século IX, chamado Skáldica. A palavra Edda quer dizer antigo, né? Bisavó, uma interpretação dessa palavra. Há várias coisas peculiares nos Eddas que batem com o Senhor dos Anéis. Por exemplo, todos os animais têm nomes, né? Todos os animais têm nomes, né? Os Eddas tratam dos feitos dos ases, dos deuses, como Odin, Thor, Frey, Freya, né? Então, todos os deuses têm nomes, as espadas dos deuses têm nomes, assim como é mostrado no Senhor dos Anéis, né? O Thor, né, o deus do trovão, tem um martelo, né? Mjolnir, que é o nome do martelo de Thor. Nesse livro você tem referências sobre elfos, você tem referências sobre trolls, anões, gnomos, e existe também uma terra chamada Midgard. Midgard é terra do meio, a Terra-média. E você tem seres que cavalgam lobos, né? E você tem também águias que carregam pessoas. Então você já encontra aí elementos comuns do Senhor dos Anéis e alguns do Hobbit. É interessante que se você, nas entrevistas que o Tolkien deu, nós estamos aqui tentando analisar se existiriam aspectos esotéricos nos textos do Tolkien. Se você falasse com o Tolkien, e isso foi feito, né? Ele foi entrevistado, ele negava veementemente que houvesse elementos esotéricos, né? Até porque ele era um católico bem ortodoxo. Não que ele não conhecesse alguma coisa ou não tivesse ouvido falar sobre isso, né? Dentro daquele grupo de pessoas que se reuniam no pub, dos Inklings, que era o nome do grupo que se reunia no pub, havia uma pessoa que era ligada a Golden Dawn, que era ligada a uma ordem esotérica chamada Aurora Dourada. Essa pessoa não era assim a mais próxima do Tolkien, não era amiga dele, vamos dizer assim. Ele não tinha muita simpatia por essa pessoa, mas ele sabia que essa pessoa pertencia a essa ordem, com certeza, né?
Só que, como o Tolkien tinha sua mente embebida em mitologia nórdica, e a mitologia traz... a mitologia contém elementos arquetípicos, não era possível que ele não fosse influenciado, consciente ou inconscientemente, deixasse de ser influenciado, consciente ou inconscientemente, por esses arquétipos. Bom, eu vou entrar um pouquinho, vou começar agora a falar mais especificamente sobre, né, a Irmandade do Anel, né, e dos elementos simbólicos contidos no livro e alguns deles mostrados no filme. 3 anéis para os reis dos elfos debaixo do céu. 7 para os senhores dos anões nos seus palácios de pedra. 9 para os homens mortais condenados a morrer. 1 para o Senhor das Trevas no seu negro trono, na terra de, vocês sabem qual, onde moram as sombras. 1 anel para todos dominar, 1 anel para os encontrar, 1 anel para todos prender e nas trevas reter. 1 anel na terra, não devemos mencionar aqui esse nome, não é? Onde moram as sombras. Bom, o anel ele foi encontrado por Bilbo numa caverna. Ele engana o Gollum e usa o anel para derrotar o dragão. Isso é mostrado no Hobbit, no livro O Hobbit. O dragão é um símbolo de energias muito poderosas que jazem no subconsciente, na caverna do subconsciente, né? É símbolo da energia sexual, Kundalini, né? Que, eu acredito, a maior parte das pessoas presentes, por estarem presentes nesse local, devem saber o que é, né? Mas é a energia vital, né? Que jaz na base da coluna vertebral, segundo os tratados yogis. Essa energia ela pode ser despertada, né? E ela é comparada a uma serpente enroscada. O dragão nada mais é do que uma serpente alada, né? Um réptil alado, uma serpente alada, né? E é considerado símbolo de poder, de força, né? Em algumas tradições, do ponto de vista positivo, e do ponto de vista negativo ele é comparado com as energias caóticas, com as energias primordiais, que têm que ser dominadas para que se possa passar a um outro estado, a outro nível de consciência. Na mitologia nórdica, você tem o eixo do mundo é uma árvore chamada Yggdrasil. E é interessante que na raiz do Yggdrasil você tem um dragão, uma serpente. E no topo você tem uma águia, né? E essa águia, esse pássaro no topo da árvore, é mostrado também em algumas tradições xamânicas, né? Como dos índios Navajo, dos índios Hopi, né? E o pássaro é o símbolo da alma, né? O Ba, né? Na tradição egípcia. Então você tem sempre o pássaro como símbolo da alma, como símbolo do espírito, né? E é interessante que você tem então essa dualidade do pássaro, da águia, né? E do dragão, né? Das energias primárias, né? E da energia superior. A águia é um pássaro intimamente ligado a Odin, o pai dos deuses nórdicos. Então já a gente vai chegar na figura do Gandalf, né? Porque ele domina as águias, né? Ele tem uma proximidade com a natureza em comum, e a águia é utilizada para ele como transporte. O Gandalf, que é evidente um protótipo de Merlin, né? Ou de certa forma, né? Apesar de que o Merlin evidentemente é anterior, o modelo de Merlin, ele forma a Irmandade do Anel. O objetivo da Irmandade do Anel é destruir o anel, porque o anel ele representa o mal, ele representa o poder e o mal. Não é possível utilizar o anel de uma forma positiva.
ele representa um poder desmedido, maléfico, desmedido, que todas as pessoas que usam o anel são arrastadas para o mal. Né? Isso é mostrado claramente, né, tanto no filme quanto nos livros. A Irmandade do Anel ela é composta por 5 grupos de pessoas ou de seres. Né? Os hobbits, os anões, os homens, os elfos e o mago. A tradição esotérica diz que existem 5 elementos primordiais: terra, água, fogo, ar e éter. A tradição alquímica, a tradição antiga fala sobre isso. Eu interpretei da seguinte forma: os hobbits e os anões, para mim, estão ligados ao elemento terra. Né? Porque tanto os hobbits quanto os anões vivem em cavernas, né? Em casas no chão. Os homens eu liguei ao elemento água, né? Porque aí você tem Boromir e tem Aragorn. Né? O Boromir ele tenta pegar o anel, com o objetivo de poder, né? Com o objetivo de poder para o reino que ele está representando. O Aragorn, ele não quer o anel, mas ele está claramente enamorado, né? Ele tem a sua Isolda, de Tristão e Isolda, né? Então ele tem a sua Isolda, ele tem, né, a sua Julieta, ele está enamorado por uma elfa, então o aspecto emocional, em boa parte das tradições, está ligado ao elemento água. Há sempre um contraponto no filme, você sempre tem um elemento positivo e um elemento negativo. Né? No caso, o Boromir seria o aspecto negativo de Aragorn. E o outro elemento seria o elfo, né? Que é ligado ao ar, claramente ligado ao ar, por quê? Os elfos vivem em árvores, eles vivem fora do chão, né? Eles vivem num elemento aéreo. E o Gandalf, para mim, está ligado a fogo. Porque num determinado momento, quando ele está dentro das minas de Moria, né, que ele, no segundo filme, que ele enfrenta aquele demônio de fogo, ele diz claramente, né, não podes passar, sou um servo do fogo secreto, manipulador da chama de Anor. O fogo negro não te valerá, chama de Udun. Bom, sou um servo do fogo secreto é uma declaração muito forte, né? Sem dúvida alguma, Gandalf é um iniciado, aquilo que na linguagem oculta, né, na linguagem esotérica, é chamado de iniciado. Ele é um mago, não é um mágico. E fogo secreto é um dos nomes de Kundalini. Voltando eu queria abordar um outro aspecto, que é o seguinte. São 9 personagens, a Irmandade do Anel tem 9 pessoas, 9 seres. E como eu disse, há sempre um contraponto. Os Nazgûls, os Cavaleiros Negros, são 9. 9 dedos ficou na mão de Sauron. Quando ele perde um dedo no início do filme, né? Ele perde um dedo, onde estava o anel, e ele fica, então, teoricamente, com 9 dedos. A não ser que ele tenha o poder de se recriar. Né? A mesma coisa acontece com o Frodo no fim, né? Na mitologia nórdica existem 9 mundos. E agora a gente vai começar a entrar em alguns aspectos que têm a ver com o Kalevala, com Zedas. Algumas pessoas acham que o Tolkien tirou o anel da história do Anel dos Nibelungos, que é uma outra história também de origem nórdica,
e que o Wagner usou para a ópera, como tema para a ópera. E o Tolkien refuta isso. Ele diz que não tem nada a ver. Provavelmente porque, como ele foi mais influenciado pelos Eddas, o anel que o influenciou a criar o Um Anel é o anel de Odin. Odin tem um anel. O anel de Odin, a cada 9 noites, produz 8 cópias iguais. Odin tem um anel que foi feito pelos anões, que a cada 9 noites ele produz 8 cópias. Um anel de ouro. Ele aumenta o poder de quem o possui. Né? Evidentemente, o Um Anel também aumenta o poder de quem o possui. Só que arrasta, né, para o lado negro da força. Né? Esse anel de Odin chama-se Draupnir. O Gandalf, ele faz parte de uma sociedade secreta. Ele faz parte de uma fraternidade. Essa fraternidade é uma fraternidade que guarda uma tradição de conhecimentos que só são transmitidos de boca a ouvido. Tradição que leva em conta o poder do som, a ética e a harmonia da natureza. E o nome dessa irmandade é o Conselho Branco. Então, eu acho que aqui a gente começa a entrar em aspectos realmente mais esotéricos. Porque qualquer pessoa que tenha lido meia dúzia de livros sobre assuntos esotéricos já ouviu falar de uma coisa chamada Grande Fraternidade Branca. E o Gandalf faz parte de uma fraternidade branca, que tem um nome ligeiramente diferente, Conselho Branco. E qual é o objetivo desse Conselho Branco, ou da Fraternidade Branca? É trabalhar para que a evolução na Terra do Meio, né, se faça a contento. Que a evolução se conduza de uma forma correta. E quando surge algum tipo de anomalia, como Saruman, que é totalmente antiecológico, e o Tolkien era um cara super ecológico, naquela época já, né? Porque um dos entes diz que Saruman tem engrenagens no lugar de cérebro, no livro, né? Quando aparece uma figura como Saruman, então você tem um Gandalf para colocar a roda do Dharma, como se diz, né? Colocar a roda da lei nos eixos. Né? Agora, essa ideia de que existe uma fraternidade branca, ou um conselho branco, ou uma fraternidade branca, ela é uma ideia muito antiga. Ela se tornou mais conhecida nos tempos modernos através da fundadora da Sociedade Teosófica, né? Madame Blavatsky, que, segundo a literatura, né, e testemunho de época, ela tinha contato com alguns personagens que nós poderíamos dizer que seriam Gandalfs. E ela coloca isso nos seus livros. Só que não chama-se Conselho Branco, chama-se Grande Fraternidade Branca. E é curioso que tudo isso tenha sido colocado num livro por um católico bastante ortodoxo, que não acredita em absolutamente nada disso. Né? Bom, mas antes da Blavatsky, existiu no Irã uma fraternidade que era chamado os Mestres de Sabedoria, os Gandalfs, que fazem parte da fraternidade do Conselho Branco ou da Fraternidade Branca. Eles são chamados também na literatura teosófica de Mestres de Sabedoria. Existiu, por volta do ano 1000, no Irã, um grupo chamado os Mestres de Sabedoria, que teve uma grande influência em todo o Oriente Médio. Né? Esse era um grupo sufi, né? Fundado por um mestre chamado Yusuf Ramadani, ou seja, Yusuf de Ramadã, no Irã. E eles esse grupo tem uma hierarquia, esse grupo iraniano tem uma hierarquia, assim como tem na Grande Fraternidade Branca também uma hierarquia. Assim como tem no Conselho Branco uma hierarquia. E o líder dessa hierarquia
era até um certo ponto Saruman, chamado o Branco. E que não, depois mostrou-se que não era tão branco assim, né? Quando o Gandalf cai dentro do abismo, lutando contra o demônio de fogo, né? E você percebe que a chama daquele demônio de fogo ela é escura, né? No livro descreve assim, que é um vermelho sujo, né? Então, quando ele cai, enfrentando aquele demônio, aquilo nada mais é do que simbolicamente uma iniciação. Né? Palavra que quer dizer caminhar para dentro. No Antigo Egito, nos mistérios de Ísis e Osíris, você passava-se, quando a pessoa era admitida nos mistérios, ela passava por provas aonde ela tinha que enfrentar, vamos dizer assim, os 4 elementos. Né? Algumas pessoas dizem que essas provas eram feitas não no corpo físico. Algumas pessoas dizem que algumas dessas provas eram dramaticamente encenadas. A pessoa era colocada dentro de um ambiente, por exemplo, onde a água ia subindo até praticamente tomar o teto do local onde a pessoa estava, e a pessoa, naturalmente, achando que ia morrer, sufocada, né? Mas aí, no último instante, aparecia uma saída, aparecia uma porta, aparecia uma saída. Né? Então, Gandalf ele passa por uma iniciação. Ele é Gandalf o cinzento, antes de enfrentar Balrog, o demônio de fogo. De onde saiu Balrog? Balrog é Surt. O que é Surt? Surt é um gigante de fogo que aparece no Ragnarok. No final dos tempos, os deuses irão morrer na mitologia nórdica. Vai aparecer um lobo gigante chamado Fenrir e um gigante de fogo chamado Surt. Para mim, Balrog foi baseado em Surt. O Surt ele faz uma aposta com Loki, que é o deus do mal, que é um tradicional inimigo de Thor, o deus do trovão. Esse mesmo das revistas em quadrinhos, né, que foi pensado da mitologia nórdica. Ele faz uma aposta, Surt faz uma aposta com Loki para ver quem conseguia comer mais. E o Surt ganha, porque ele é todo feito de fogo, então ele consome tudo. Ele come no final, ele come os pratos, a mesa, as cadeiras, né? Ele é feito de fogo. Então, o Balrog, para mim, é baseado no Surt. E quando o Gandalf cai, ele está enfrentando um demônio de fogo, mas ele cai num abismo, que está no ar, ele está dentro de uma caverna, dentro da terra, né? É uma descida aos infernos, né? É uma descida aos infernos. E também tem água lá, tem quedas d'água, né? Isso tudo é mostrado. Ou seja, ele passa como se ele passasse por uma última prova iniciática, né? Onde ele tem que dominar os 4 elementos, e em especial o fogo, que é representado por Balrog. É uma descida aos infernos, é uma purgação, né? Seria um putrefátio, né? Na tradição alquímica, né? Ele passa por todas as etapas, mas ele consegue sair. E quando ele sai, quando ele reaparece, ele não é mais Gandalf o cinzento, ele é Gandalf o branco. E ele tem toda a postura típica do mago, né? Do sacerdote, do mago, do Moisés, com o bastão na mão, né? Até o bastão dele muda quando ele volta, né? Ele volta com um outro bastão. É uma transfiguração. Uma outra coisa que fica clara com relação ao Gandalf é o poder que ele tem usando a voz. O Gandalf ele consegue ler as runas que ninguém mais consegue ler. As runas foram descobertas por Odin. Odin se auto-sacrificou, ficou espetado, né, pendurado numa árvore durante 9 dias para conseguir ter acesso às runas. Ele se auto-sacrificou, né, a ele mesmo para ter acesso às runas, para conseguir dominar as runas. Gandalf consegue ler runas que ninguém consegue ler. E quando ele fala, o poder que ele tem do som
é o poder que os magos têm, né? Quando Jesus disse, levanta-te e anda, ninguém contestou. Muito menos a pessoa que estava deitada, né? Ela se levantou automaticamente. O poder do som, né? Ele detém o poder do som. Ele tem o domínio, né, do chakra da garganta. E é mostrado no livro, é mostrado claramente isso, quando o Saruman, no último filme, quando eles chegam na torre onde está o Saruman, no último filme, não aparece o Saruman direito na torre. Eles cortaram, essa parte foi meio cortada, né? Aquela pedra que a pedra, né? O Palantir, né? A pedra que o Hobbit acha e pega, ela foi atirada lá de cima na cabeça de Gandalf, pelo língua de verme, né? Só que isso não aparece no filme, isso é mostrado claramente no livro, isso foi mais ou menos cortado. E quando o rei Théoden, né, chega na torre, né, de Saruman, Saruman tenta com a voz hipnotizá-lo, usar o poder mântrico da voz para hipnotizá-lo. Só que o Gandalf corta ele, né? O Gandalf não permite isso, né? E o Gandalf, também usando a voz, quebra o bastão dele, né? O Gandalf, utilizando o seu poder sonoro, quebra o bastão e domina o Saruman, né? Que a partir dali perde praticamente todo o seu poder. Bom, e o Saruman, evidentemente, é o contraponto do Gandalf. Você tem o positivo e o negativo, né? O filme é meio maniqueísta nesses aspectos. Mas o Saruman, ele quer um anel para dominar a Terra-média. Saruman é um grande destruidor de árvores, né? E ele representa o mecanicismo, as máquinas desenfreadas, né? Tudo aquilo que o Tolkien viu na Primeira e na Segunda Guerra, né? Aquele uso maligno, maléfico das máquinas, né? O Barba de Árvore diz que o Saruman tem um cérebro de metal e rodas. Ele cria orcs, ele cruza homens e orcs, criando criaturas que podem sair à luz do sol. Enquanto os orcs não podem sair à luz do sol, ele cria monstros que podem sair à luz do sol, né? Quem sabe uma chamada à consciência do que a gente anda fazendo com genética, né? Esses problemas de transgênicos e coisas do gênero, né? Então ele já, de certa forma, quem sabe ele já estava prevendo isso, né? Vou falar um pouquinho sobre alguns elementos que estão nos Eddas e que estão contidos no filme. Por exemplo, o Gollum, ele é preso com uma corda e que queima ele, né? Aparece claramente isso, não sei se não me engano, no segundo filme, em que eles colocam uma corda nele e ele reclama que aquela corda está queimando. É uma corda fina, prateada. Essa corda foi produzida pelos elfos, né? Essa mesma corda aparece nos Eddas e ela também foi feita pelos elfos. Essa corda ela é super resistente, né? Ela é muito resistente, muito leve, fina e resistente. E ela foi feita pelos elfos. No livro do Senhor dos Anéis, mostrado rapidamente no filme, e é mostrado nos Eddas. Quando o lobo gigante que vai destruir o mundo aparece, o lobo Fenrir aparece, os deuses criam correntes para prendê-lo, e nenhum deles consegue. E ele arrebenta todas as correntes. Então, Odin manda buscar que os elfos façam uma corda especial para prender o lobo Fenrir. E essa corda, então, ela é assim, ela é prateada, ela é fina. Então, é mais um elemento comum. Você tem um anel, que é o anel de Odin, você tem a corda, que é a corda que prende o lobo Fenrir. A queda do Boromir tocando aquela trompa não deixa de ser não deixa de ter uma certa ligação com La Chanson de Roland, né? A canção de Rolando, né? Em que tem um momento em que o personagem, ele, ferido de morte, ele toca uma trompa, né? Tentando chamar os amigos, né? Aragorn,
Não, isso não é mostrado nos filmes, claramente, mas ele parece um descendente dos reis franceses, antigos reis franceses, que eram os reis merovingios. Houve uma linhagem de reis franceses chamada de merovingios, em que eles tinham a capacidade de curar usando as mãos. E isso é mostrado no livro, quando ele usa uma planta especial para curar os feridos. Né? No filme isso não é claramente mostrado. Né? No livro do Senhor dos Anéis é dito: as mãos do rei são as mãos que saram, e assim será reconhecido o verdadeiro rei. A Felas, né? Que é a planta que cura os doentes. Os elfos, né? Representado por Legolas, né? Galadriel, eles são claramente mencionados nos Eddas, né? E nos Eddas se diz que existem elfos brancos e negros. E eu queria falar rapidamente sobre o Gollum. Eu acho que é muito instrutivo o dilema do Gollum, né? Ele é muito instrutivo aquele dilema do Gollum. E recentemente eu vi uma história baseada na tradição dos índios americanos, que diz o seguinte: um xamã estava conversando com um homem branco. E esse xamã diz para o homem branco: eu tenho 2 cães dentro de mim. E eles estão sempre brigando. Um é cruel, o outro é dócil e bom. Aí o homem branco pergunta: mas qual dos 2 vai vencer a briga? Aí ele diz: aquele que eu alimentar mais. Né? Então, da mesma forma, o Gollum ele tem essa dualidade. Né? O lado bom, o lado negro e branco ficam se digladiando, né? Ficam se digladiando por causa do anel. E esse dilema do Gollum, com anel ou sem anel, todos nós temos todos os dias. A irmandade do anel somos nós. Né? Nós fazemos parte da irmandade do anel. Os homens fazem parte da irmandade do anel. Né? Então, é preciso superar essa dualidade, né, mostrada no Gollum. Né? É preciso superar essa dualidade para um dia tentar, quem sabe, chegar mais perto de Gandalf o Branco. Né? Que Gandalf o Branco somos nós. Ou somos cinza. Né? Ou nós somos cinza, ou nós somos brancos. Né? Ou nós estamos Gollum, ou nós estamos Frodo. Né? Ou nós estamos Saruman, né? Ou Gandalf. Então, essa dualidade a gente tem no dia a dia. Né? Então, todas essas coisas, esses aspectos que são mostrados no filme, eles são reais. Eles não são mitologia. Fazem parte da vida real. Né? E na minha visão, o Conselho Branco existe. Não tão fantasia quanto mostrado no cinema hollywoodiano.